pessoal, vocês estão no canal Matemática Fácil e nossa aula de hoje é sobre função logarítmica. Eu sou o professor Bruno Cavalcante e vou ajudar vocês na compreensão desse conteúdo. Primeiro vamos ver uma aplicação desse conteúdo. O pH indica a acidez de um meio aquoso e é calculado em função da concentração de íons de hidrogênio H+, que esse meio apresenta. Então, estamos vendo aqui uma aplicação na química de logaritmo. O cálculo do pH de um meio aquoso é feito usando esse logaritmo. pH é igual a menos o log de íons H+. Tranquilo? Então, a igualdade acima é a representação de uma função logarítmica. Então, já podemos ver que o logaritmo não se aplica só na matemática, mas também em outras ciências, como a química. Vamos ver um exemplo aqui. Se um cafezinho ele apresenta 10 elevado a menos 5 mol por litro de íons de hidrogênio, sabendo disso, podemos determinar o pH desse produto. Então, olha só. O pH é igual a menos o log de íons H+. Tranquilo? Se ele tem 10 elevado a menos 5 mol por litro, olha só. pH é igual a menos 10 menos log de 10 na base 10 elevado a menos 5. Aqui, pessoal, a gente pode usar uma regrinha conhecida, que é a regra do mortal, onde o expoente vai dar um mortal para frente do logaritmo. Então, eu tenho um pH igual a menos, esse menos que está aqui de início, pessoal, esse menos aqui é o mesmo menos aqui. Tranquilo? Então, esse menos 5 é que veio aqui para frente, multiplicando o log de 10. A gente já viu que o log, quando o logaritmando e a base são o mesmo valor, que aqui, como não tem base, pessoal, a gente já sabe que é 10. Então, o resultado aqui é 1. E esse menos com esse menos aqui vai ficar mais. Então, o pH é igual a 5 vezes 1. Então, o pH desse cafezinho aí é 5. Tá vendo como a gente pode calcular o pH de qualquer substância aí usando o logaritmo? Então, vamos para a parte matemática, uma definição aqui. Toda função de domínio real positivo, exceto zero e contradomínio real, tal que f de x é igual a log de x na base a, com a diferente de 1, sendo a uma função real positivo, sendo a um número real positivo, é denominada função logarítmica. O que quer dizer essa frase? Que quando eu tenho essa função aqui, essa função logarítmica aqui, eu tenho que o logaritmando, a gente já viu isso em outras aulas, é sempre maior do que zero. Então, por isso tem o domínio real positivo, exceto zero. E contradomínio real, tal que essa base aqui, A, tem que ser diferente de 1, mas maior do que zero. Por isso está falando que é um real positivo. Tranquilo? Vamos ver um exemplo aqui, Eu tenho f de x igual a log de x na base 2. Então, a gente já pode reparar que a base 2 é um número positivo, diferente de 1. Esse x aí tem que ser maior que zero. Vamos ver aqui uma tabela com alguns valores. Olha só. X igual a 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. E 8. Quando x é igual a 1/8, y, que é o mesmo do f de x, vai dar como resultado menos 3. Como assim? Lembra aqui que a gente pode substituir, x igual a 1/8. Qualquer valor que você tiver ali na linha do x, a gente substitui aqui. 2 elevado a quem? Que é aquela regrinha do relógio invertido, 2 elevado a alguém é igual a 1/8. Quem é esse alguém? Menos 3. A mesma coisa aqui. X igual a 1/4. Então, pela regrinha, 2 elevado a alguém é igual a 1/4. Esse alguém é menos 2. E assim por diante, Log de 1/2 na base 2, 2 elevado a alguém é menos 1. Tudo pela regra da definição, que é o relógio invertido. Então, vai dar menos 1. Quando x é 1, a gente já viu toda vez que o logaritmando é 1, o resultado é 0.
log de 2 na base 2, logaritmando e base sendo iguais, sempre o resultado é 1. Log de 4 na base 2, 2 elevado a quem vai dar 4? 2. Log de 8 na base 2, 2 elevado a quem vai dar 8? Então vai ser 3. Tranquilo? Então essa tabelinha aqui está completa, pessoal, com 7 pontos, né, que a gente vai ter aqui. E vamos ver como esses pontos se comportam no plano cartesiano. E vamos ver como é formado esse gráfico. Então, pessoal, para mostrar aqui algum gráfico de qualquer função, no específico agora a função logarítmica, eu uso esse software aqui, que é o GeoGebra 5.0. Tem uma versão mais atualizada dele, que é o 6.0, mas o 5.0 já me agrada. E vou deixar na descrição dessa videoaula aqui o link para vocês acessarem esse software, caso tenham interesse em estudar por ele. Então vamos marcar os pontos aqui. Vou marcar o ponto 1/8 menos 3. Vocês estão reparando que aqui, né, ao canto esquerdo aqui no GeoGebra, tem a janela de álgebra, onde eu já coloquei aqui os pontos e só estou fazendo eles aparecerem aqui. Aqui está marcando 0,13, mas porque 1/8 é 0,125. O GeoGebra, ele arredonda esse valor para duas casas decimais, então por isso 0,13, mas está certinho. O ponto B vai ser o 1/4 e menos 2. O ponto C, 1/2 e menos 1. O ponto D, 1,0. O ponto E, 2,1. O ponto F, 4,2 e o ponto G, 8,3. Então agora marcamos todos os pontos que estavam naquela tabela. Vamos ver que tipo de curva que esses pontos aqui reúnem? Então essa aqui, pessoal, é a curva da função, a gente pode ver na legenda aqui embaixo, f de x igual a log de x na base 2. Então você repare que é esse tipo de curva aqui, ó, tá vendo? E é uma curva, pessoal, crescente, tá vendo? E o que a gente pode relacionar isso, essa curva crescente, com a função? Que a base do logaritmo aqui dessa função é 2. Essa base é maior do que 1. Então todo logaritmo que tem uma base maior do que 1, ela é chamada de crescente. Mas a gente pode reparar pelo gráfico que ela é crescente. É só você ver que os valores de x aqui estão aumentando e os de y também. Pela tabela você pode observar isso também. Então, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta, então a gente diz que essa função ela é crescente. E vocês podem reparar que essa função aqui ela está toda do lado direito em relação ao eixo y. Por quê? Porque essa função, essa daqui, ó, log de x na base 2, o x tem que ser sempre maior que zero. O logaritmando tem que ser maior que zero. Aí você pode vir e falar assim, não, Bruno, ó, pelo gráfico aqui, ó, a curva parece estar batendo aqui no 5. Ó, se eu descer mais um pouquinho, está batendo aqui no 6, menos 7. Então, x pode ser igual a zero. Vamos dar uma olhada? Eu vou ampliar aqui nesse ponto para a gente ver se a curva realmente está tocando. Olha, repara, pessoal, quanto mais eu amplio, mais afastado fica do eixo y, ou seja, o valor aqui entre a curva e o eixo y pode ser o menor possível, mas nunca encosta no eixo y. Porque aqui no logaritmando tem só um x e esse x tem que ser maior do que zero. Então, por isso que você não pode ter essa curva encostando no eixo y. Ah, Bruno, mas eu já vi algumas curvas de logaritmo que também tinham alguns valores negativos para x. Então vamos dar uma olhada? Eu vou aqui só tirar esses pontos aqui, que não vão ser mais interessantes. Vou colocar aqui, galera, uma outra função para a gente ver. Vou colocar uma função, essa daqui, log de x mais 6 na base 2. Vamos ver o comportamento dela, dessa curva? Olha só, aqui ó, você tem x negativos, tá vendo?
Mas por quê? Porque aqui, pessoal, o logaritmando é x mais 6. O logaritmando tem que ser maior do que zero. Então, x mais 6 maior do que zero vai dar que x é maior que menos 6, depois que a gente resolve a inequação. Então, por isso que eu posso ter valores aqui negativos. Por exemplo, x igual a menos 4. Menos 4 mais 6 dá 2. Então, ó, x igual a menos 4 vai dar um log de 2 na base 2 e o resultado dá 1. Tá vendo? Então, aí não tem problema não. Mas se você tiver apenas um x aqui, tem que ser sempre positivo. Às vezes pode ficar até mais para frente ainda. Igual essa função aqui, ó, no canto esquerdo, vocês estão vendo? Log de x menos 4 na base 2. Se o logaritmando é x menos 4 é maior que zero, então x é maior do que 4. Vamos ver? Olha o comportamento, tá vendo da curva? Todo x aqui é maior do que 4. É a condição de existência de uma função logarítmica. Tranquilo, pessoal? Então, e se vocês estão reparando que todas elas são crescentes? Claro, porque todas as bases aqui são 2. Se é maior do que 1, então a função ela é crescente. Vamos dar uma olhada num outro exemplo de função logarítmica aqui. Agora eu vou colocar essa daqui, ó, log de x na base 1/2. A base a gente sabe que tem que ser maior que zero e diferente de 1, não é? E olha só, o logaritmando tem que ser maior que zero. Então, olha o gráfico dela. Vocês estão reparando que também está todo do lado direito? Porque x é maior que zero, então não tem ninguém. Ah, Bruno, está igual aqui no 5, está encostando no 5. Dá um zoom ali que você vai ver que não vai encostar. Agora, o que está acontecendo com esse gráfico? À medida que os valores de x estão aumentando, o que acontece com os de y? Estão diminuindo. Então, toda vez que a gente tem, em qualquer função, não só logaritmo, os valores de x estão aumentando, os de y estão diminuindo, a gente pode dizer que essa função ela é decrescente. Beleza? E como eu posso identificar isso só na expressão algébrica da função? A base é 1/2, é um número entre 0 e 1. Então, toda vez que a base do logaritmando for um número entre 0 e 1, então essa função logarítmica ela é decrescente. E a gente pode comparar até com essa daqui, né, que é crescente. Vocês podem reparar que o eixo x ele serve de espelho, tá vendo? Quando você tem aqui, ó, uma que 1/2 é o inverso de 2, né? Então acaba que as curvas ficam uma inversa da outra também. Repararam? Vamos dar uma olhada aqui numa outra função. A função logarítmica ela tem esse crescimento aqui. E agora, a função exponencial, vou colocar aqui uma função, ó, 2 elevado a x. Usar a mesma base, tá vendo? Olha o que acontece. A função exponencial, essa daqui, também é crescente. Tá vendo? Os valores de x estão aumentando e de y também. Só que a exponencial cresce muito mais rápido, vocês podem ver. Mas vocês podem reparar que essas curvas são bem semelhantes? Se você reparar, traçar aqui uma reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares, y igual a x, a gente pode reparar que essas duas curvas aqui, ó, é uma espelhada na outra. Tá vendo? Enquanto a função logarítmica está toda do lado direito, a função exponencial está toda em cima. E você pode falar, aqui também não vai encostar no eixo x. Tá legal, galera? É só dar um zoom aqui. São uma inversa da outra. Então, a exponencial é inversa da logarítmica e vice-versa. Tranquilo, pessoal? Vamos dar uma olhada. Vendo alguns exercícios agora, né, para a gente praticar, depois de ter visto alguns gráficos, né, e visto alguma teoria sobre função logarítmica. Olha só, um exercício da UERJ. Um lago usado para abastecer uma cidade foi contaminado após um acidente industrial, atingindo um nível de toxidez T0, correspondente a 10 vezes o nível inicial. 10 vezes o nível inicial. Leia as informações a seguir.
A vazão natural do lago permite que 50% de seu volume sejam renovados a cada 10 dias. O nível de toxidez Tx após X dias do acidente pode ser calculado por meio da seguinte equação. Então, vocês estão reparando que essa equação aqui é uma equação exponencial, porque eu tenho uma variável no expoente aqui. Considere D o menor número de dias de suspensão do abastecimento de água necessário para que a toxidez retorne ao nível inicial. Então, antes do volume diminuir ali, né? Quando for reabastecer. Sendo log de 2 igual a 0,3, o valor de D é igual a... No item A, 30, no B, 32, C, 34, D, 36. Vamos resolver isso aí? Então, olha só. Vamos chamar de T0, né? É igual a 10 TI. O que é o TI? TI vai ser o inicial, beleza? Se, como falou, que a toxidez é 10 vezes maior que a inicial, por isso T0 é igual a 10 vezes TI. Tranquilo aí? Partindo disso, a gente pode isolar e ver que TI é igual a T0 sobre 10. Beleza? Agora a gente vai substituir lá na função anterior, né, da função exponencial. No lugar de t de x, a gente vai colocar t inicial, ti. Só que como ti é t0 sobre 10, a gente já pode montar dessa maneira. t0 sobre 10 é igual a t0 vezes 0,5 elevado a 0,1x. É conveniente já colocar essa fração, porque aqui, pessoal, a gente vai acabar tendo a mesma variável, T0. Beleza? Por que pode acontecer? Eu posso cancelar essas duas aqui na hora de resolver. Olha só. Aí eu vou ficar com 1/10 igual a 0,5 elevado a 0,1x. Tá vendo aqui? Pessoal, o segredo de uma função exponencial é colocar na mesma base. Então aqui a gente tem 5 décimos, né? Eu não consigo colocar ali na base com 1/10, tá diferente. Então sabe o que eu posso fazer? Eu vou colocar logaritmo em ambos os lados. Se 1/10 é igual a 0,5 elevado a 0,1x, passando log em ambos os lados, eu vou ter essa expressão. Log de 1 sobre 10 é igual a log de 0,5 elevado a 0,1x. Se os logaritmandos são iguais, então os logaritmos também têm que ser iguais. E por que eu escolhi base 10? Vocês estão vendo que eu não escrevi nenhum número na base, então quer dizer que a base é 10. Por conveniência, porque o enunciado ele me deu o valor do log de 2. Então compensa para mim colocar na base 10. Mas por enquanto não apareceu nenhum 2 aí, né? Então a gente vai ter que mexer. Nessa primeira parte aqui, pessoal, aqui ó, a gente tem uma divisão, não é? E divisão está junto com quem? Subtração. Então, usando propriedade de logaritmo, essa divisão a gente vai transformar numa subtração. E aqui eu tenho um expoente que a gente pode usar a regra do mortal também. Então, olha só como vai ficar. Fazendo a divisão, ó, log de 1 menos log de 10, né? É igual a 0,1x, que multiplica o log de 1/2. Já coloquei na forma de fração para o 2 aparecer. Tá vendo que o 2 está aparecendo aí? Já é uma dica legal. 2 aqui. Então, pessoal, log de 1, toda vez que o logaritmando é 1, o resultado é 0. Log de 10 vai dar 1, porque logaritmando e base no mesmo lugar. E eu tenho aqui uma divisão de novo, né? Log de 1 sobre 2 vai virar log de 1 menos log de 2. Agora eu posso substituir alguns resultados, log de 1 e log de 2. Vamos ver como vai ficar. 0 menos 1 deu menos 1, log de 1 é 0, como a gente resolveu, e log de 2 é 0,3, conforme o enunciado. Resolvendo aquele parêntese ali, e multiplicando por 0,1, a gente vai ter menos 1 igual a menos 0,03x. Então, lembre, 0 menos 0,3, né? Eu vou ter menos 0,3 vezes 0,1x, então vai me dar
menos 0,03x. Aqui, pessoal, a gente já sabe que menos com menos vai ficar mais. Então, eu posso passar o 0,03 dividindo, mas para melhorar a minha conta, em ficar 1 dividido por 0,03, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 100. Então, eu vou ter 100 sobre 3. 100 sobre 3 é aproximadamente 33,3. Ou seja, como ele quer um valor aproximado de dias aí, 33 dias não basta. Então, tem que ser maior que 33 e como é um número inteiro, x vai ter que ser 34, que é o item C. Esse não é um exercício tão facinho, pessoal, mas dá para fazer. Tá vendo? Só usando aí as propriedades de logaritmo, a gente consegue resolver esse exercício. Um próximo exemplo, ó, da Federal do Rio Grande do Sul, eu tenho aqui a representação geométrica que melhor representa o gráfico da função real de variável x dada por f de x igual a log de x na base 1/2. Ó, essa daqui é sugestiva, hein? Será que é a letra A, a letra B, a letra C, a letra D ou a letra E? Primeira coisa, a gente tem que reparar aqui, pessoal, eu tenho aqui a base entre 0 e 1. E a gente viu há uns minutos atrás aí, quando a base está entre 0 e 1, a função ela é o quê? Decrescente. Então, essa função aqui ela é decrescente. Então, onde x aumenta, y diminui. Então, qual desses gráficos isso acontece? X aumenta e y diminui. Ó, no A isso acontece, porque à medida que o x está aumentando, o y está diminuindo. Então, eu tenho que pegar uma função parecida com a A. A gente só encontra isso na letra D. Tá vendo? Então, a minha dúvida vai ser entre letra A ou letra D, já que B, C e E são funções crescentes. Então, vamos reparar. Aqui na letra D, o gráfico está passando em 1/2. Então, o que ele quer dizer? Quando x é 1/2, y é 0. Tá vendo? X vai dar 0. E isso acontece mesmo nessa função? Se eu substituir aqui o x por 1/2, log de 1/2 na base 1/2 vai dar quanto? Vai dar 1. Porque são logaritmando e base com o mesmo número. Então, sempre o resultado é 1. Então, pessoal, vai ser aqui, eu tenho, olha essa letra A. Quando x é 1, eu tenho log de 1 na base 1/2. Toda vez que o logaritmando aqui é 1, o resultado é 0. Então, essa daqui bateu, a resposta vai ser letra A. Tranquilo? Esse é um exercício de pura interpretação de gráfico mesmo e saber o que é crescente ou decrescente. Beleza? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Um grande abraço para vocês.